O mercado gráfico das pequenas acabou de abrir. Notícia positiva. Eu vou. Petróleo, certeza deve estar. Começar a cair agora. As pequenas que viram a oportunidade de fazer uma compra. Ó, Nasdaq. Diminuir o gráfico para 15 minutos. O certo é pegar uma correção, né? Deixar ela. Já abriu com o gap para cima, ela pode voltar a descer um pouco. Para depois subir. Deixa eu ver quanto está o spread. Tá bom. Comportamento aqui no 1 minuto. Acho que primeiro pode acontecer depois de abrir com um gap positivo, né? Ela pode acabar voltando um pouco para estopar os compradores e inicialmente. O que está acontecendo nesse momento foi uma postagem que o Trump fez. O acordo com a República Islâmica do Irã está concluído. Parabéns a todos. Autorizo integralmente a abertura dos Strait de Hormuz sem pedágio e, simultaneamente, autorizo a remoção imediata do bloqueio naval dos Estados Unidos. Navios do mundo, liguem seus motores e deixem o petróleo fluir. Até que enfim. A vontade que eu estou já de meter uma compra que é gigante. Deixar o preço trabalhar mais um pouco. Agora subindo. E agora vou deixar meu stop um 5 bem coladinho. Não, um 5.
Não vou deixar ele andar muito negativo, não. Espero que daqui em diante ele continue sua alta. O que eu acho que pode acontecer é o seguinte: ele abriu com um gap positivo, o preço pode subir um pouco, depois volta quase ao preço de abertura, estopa todo mundo que estava comprado para depois fazer uma sequência mais limpa de alta, né? Até porque vai entrar mais volatilidade, mais volume, né? Juros, os Treasuries de 10 anos, ele na sexta-feira fechou em 4,48, segurando bastante a região aqui. Esquema tudo pequeno, né? Volume muito baixo. Vou me proteger. Quero fazer uma entrada quando eu não quero que o preço trabalhe contra a minha ordem. Nem ande dentro do meu stop. Quero acertar o movimento. Não quero nem ver ele lá negativo. Eu sei que ele vai tirar, eu talvez pegue uma outra oportunidade. Preciso esperar ele fazer uma correção mais funda, né? Então se ele partir daqui em diante, para mim tá ótimo. Vou ser bem conservador na análise e na entrada agora. Essa região aqui é atrativa, né? Ela pode voltar aqui para depois subir. É, graças a Deus acabou. Muita gente sofreu. Petróleo muito alto e juros altos. Se o preço descolar mais, eu consigo fazer uma proteção mais acima, né, do que aqui. Pelo menos ele já não volta a trabalhar positivo, é negativo. Só que se eu subir muito, ele vai voltar, pode me pegar. Aqui eu acho que eu dei sorte, né? Estou um pouco em cima, então a minha entrada estava até que razoável.
subir um pouquinho. Pagando para mais agora 9. Estou fazendo operação Nasdaq. Dificilmente eu entro nesse horário, mas por conta da relevância da notícia, o impacto que ela causa, fiquei com medo de perder um movimento inicial, né? O petróleo Brent é o mais interessante para a gente, mas ainda não se mexeu. Ele pode abrir com um gap bem baixo e depois dá medo dele voltar aqui para subir, né? Corro esse risco, mas eu tô pelo menos uma 16 pip eu pego aqui nessa operação, se o preço retornar na minha ordem. Ele era pequeno, né? Pode começar a voltar agora. Nvidia está fechado, sem movimento algum. Olha só o tamanho do esquema, todo pequenininho, sem volume, né? O que mais vai se beneficiar, no meu ver, vai ser as empresas de tecnologia, a Nasdaq, né? Com certeza vai ter uma diminuição da curva de juros dos 2 anos e 2 anos, então isso pode favorecer muito a alta das empresas de chip, de tecnologia, Nvidia, Microsoft, já podem abrir com um gap positivo e continuar subindo. Aqui abriu com um gap positivo, continuou subindo, fez uma correção pequena, mas continuou subindo, só que agora está diminuindo bastante o seu volume. Talvez eu dá vontade de sair da operação, porque diminuiu bastante o volume. Isso pode mostrar que é uma fraqueza, ou ela me tira, ou chega aqui e ela sobe. Não pode ter mais que isso aqui. Respeitar isso aqui, voltar a subir, está dentro do esperado, né, da força que essa notícia causa. Abertura do mercado asiático também pode entrar mais volatilidade, né, mas também mais volume. Isso pode esticar mais o gráfico para cima, né? Quem sabe a gente pode ver novos recordes aí, né? O SP500, Nasdaq. Nasdaq, eu acho que a Nvidia, no caso, acho que está longe do topo histórico. É muita coisa para ela andar em um dia só, mas tem que segurar aqui. Segurar e voltar a subir. Aí faz um fundo duplo aqui. Então, esse câmbio pegar aqui a me tirar da operação e voltar a subir, mas aí eu espero uma outra oportunidade mais baixa desse ponto de entrada que eu fiz. Eu vou até marcar ele, porque qualquer ponto abaixo dessa entrada que eu fiz já está válido, porque caramba, vamos lá, gente. O próximo, né? Acho que vai acabar tirando, gente, não tem problema. Ah, perdi um pouquinho, perdi, mas na hora de ter feito a entrada, consegui tirar uns pontinhos, pra mim tô feliz. Ó, tirou.
essa movimentação gráfica aqui, ela é do Nasdaq. Então, anteriormente, a gente pôde ver uma entrada que eu fiz logo na virada do dia 14 para o dia 15, né? Na segunda-feira. E eu fiquei com medo do preço trabalhar abaixo da minha região de compra. E, e assim, eu não costumo operar na madrugada, mas eu costumo estudar o gráfico na madrugada. Então, como eu faço uma operação por dia, assumindo um stop de 3% ou o equivalente a 15 zloty, que dá 3% da minha banca, isso muda de acordo com o ativo que eu estou operando. Então, se for o SP500, ele vale 90 grosch, que é como se fosse um centavo. Então, daria 15 pontos, mais ou menos, 16 pontos para dar 15 zloty, como se fosse o real, né? 15 reais. Só que o Nasdaq ele é diferente, ele é 0,20 grosch a cada pip, né? A cada ponto. Então, se eu colocar um stop de 15 de pontuação no Nasdaq, vai ser um stop muito apertado. Então, o meu stop no Nasdaq ele fica até maior pela quantidade de pontos. Só que ele acaba sendo o mesmo valor, né? 15 e 15. O que que aconteceu? Eu fiquei com medo de tomar um stop na madrugada e já que eu estou respeitando meu gerenciamento de risco, eu não poder operar no dia do período da tarde, no mesmo dia, só que à tarde, né? Então eu quis fazer uma entrada mais assertiva possível, mesmo com viés positivo, né, do post do Trump dizendo que o acordo está praticamente finalizado, só falta assinatura, com viés positivo, né, para a queda do petróleo, e eu estava posicionado legal, só que eu teria que ter assumido esse stop. Eu não poderia ter feito o que eu fiz, né, feito a ordem, abrir uma ordem e deixar o stop colado. Isso mostrou para mim que não devo mais fazer isso. Então, o que que aconteceu? Essa movimentação aqui foi logo depois, né? Então, o preço ele chegou até essa região aqui. Com certeza ele iria trabalhar abaixo da minha entrada, mas ele não ia me estopar. Meu stop estava mais abaixo. Mas olha essa alta que teve depois, né? Olha isso aqui. O que que eu perdi, né? Por, por excesso de medo também e uma avaliação. A minha avaliação ela estava certa, porém no período errado, né? Então eu estou gravando isso aqui, a movimentação do gráfico, né? Agora hoje é dia 17/6, 1h13 da manhã. Mas é curioso, né, cara? Olha só, quanto a força que ela subiu com viés positivo, estava tudo limpo para eu poder fazer uma boa operação, mas não foi do jeito que eu queria. Então eu estou só registrando como eu fiz a entrada e para onde que o gráfico foi, né? E como eu saí da operação, eu aprendi com isso, né? Então agora esse é o meu estudo, eu reflito sobre ele, a minha entrada, sobre o que aconteceu, sobre o cenário, sobre taxa de juros. E para uma próxima oportunidade, eu vou tentar fazer diferente. Talvez assumir o stop no operário da tarde, sabe? Eu estou aqui estudando, estou fazendo a minha parte, investigando, e eu estou numa conta real. Eu não gosto de divulgar muito valores, porque não é essa a ideia, mas a ideia é correr atrás do aprendizado, né? É errando que se aprende. Então, eu estou tentando errar o mínimo possível, mas mesmo assim, quando acontece isso, dói um pouco, que eu perdi praticamente com toda essa alta. Eu acho que minha entrada foi mais ou menos nessa região. Eu perdi 561 pontos, 561 pips. Daria, se eu esticasse mesmo a operação, né, se eu não apavorasse nessas. Porque quando a gente está operando aqui, a gente acha que está subindo. Aí quando ela começa a romper fundo, a gente acha que pode estar revertendo a tendência. Então, a tendência nossa é sair da operação.
Mas se eu fosse mais sangue frio, né, se eu tivesse nessa operação, eu deveria acreditar que o preço poderia subir muito mais. Então, assim, até o topo aqui subiu quase 2%, né? E a gente está falando do decorrer do dia, né? Mas é só isso que eu queria comentar, só fazer esse registro curto. Deixa eu ver mais para frente aqui o que que aconteceu. Depois ele acabou devolvendo tudo. E praticamente está voltando na região um pouco abaixo da minha entrada do dia da segunda-feira, né, de madrugada. E agora a gente identifica um cenário um pouco diferente do normal, porque petróleo baixo, DXY baixo, VIX baixo, as empresas de tecnologia. Então vamos falar assim, ó, petróleo baixo, os dois WTI, o Brent, DXY, nossa cesta de dólar, o VIX, o índice do medo, a gente tem os juros 10 anos, também está abaixo em comparação com antes, né? 4,43. A gente tem os juros dos 3 de 2 anos também, que está 4,04. Eles estão, assim, apontando para uma desinflação, né? Mas o que que acontece? As empresas de tecnologia, Nasdaq não, a Nvidia, elas estão fazendo um realizamento, elas estão realizando posição. Então, isso acabou derrubando, porque praticamente quem estava fazendo a alta acontecer com ah, com esse conflito do Oriente Médio impactando a bolsa, o SP500, né, as empresas da Nasdaq em si, a Nasdaq nem tanto, a Nasdaq estava reagindo, na verdade a Nasdaq estava puxando o SP500. Então, a Nasdaq, através da Nvidia, Microsoft, Alphabet, ela estava segurando a queda do SP500. E isso, as indústrias de tecnologia subiu muito. Subiu também o SP500. Só que agora, com essa possível notícia de corte de juros ou alguma coisa assim, os acionistas, os grandes players, né, os institucionais, eles estão realizando, estão saindo da operação. Então, assim, estão vendendo, né? A gente está vendo o gráfico cair e isso impactou também toda a alta que teve o SP500. Agora, a partir de hoje, né, dia 17, no período da tarde, vai ser finalizada aquela reunião com o Fed, né? Agora que, vamos dizer que as ações da Nvidia, Microsoft estão mais barata, de repente daqui a gente tem uma nova pernada de alta. Mas houve uma realização muito grande. Então a gente pensa assim, bom, eu vou procurar compra já que o cenário está favorável, né? Pô, tá tudo baixo, tudo se alinhando para a gente fazer uma compra. Cara, mas olha aqui, hoje não foi um dia de compra, foi totalmente um dia vendido. Por quê? Porque as empresas de tecnologia estavam fazendo realização, né? Então hoje foi praticamente uma pegadinha, mais um dia de aprendizado. É um resumo do dia 16, né, no período da tarde, que aconteceu. Com o início toda essa alta de domingo para segunda-feira. Então é um resumo do que eu perdi e do que aconteceu até o dia 17 na madrugada, né? E a gente vai trabalhar em cima disso agora, né? Fazer um relatório, fazer né, um parâmetro ali para ver o que que eu poderia ter feito diferente, meus erros e acertos, e deixar registrado para a gente sempre estar agregando conhecimento aí de uma certa forma, né? Mas é isso. Então, agora, daqui a pouco vai ter abertura do mercado asiático. Eu não sei se ele vai fazer algum movimento forte agora, porque o mercado praticamente ele vai estar aguardando essa notícia de possível corte de juros, já que houve houve um acordo entre o Irã e os Estados Unidos, né? Então,
a gente pode entender que pode haver um corte de juros. Se houver realmente corte de juros, cara, se as empresas não realizarem mais, aí é alta, né? Mas até o momento, eu acredito que a ponta do preço aqui no SP500, até mesmo na Nasdaq, ela pode começar a lateralizar um pouco aqui para guardar a informação, né? Então ela fica num range praticamente assim, né? Ela acaba criando, respeitando um suporte e resistência, né? Depois ela explode para um lado. Mas é isso. Uma avaliação aqui na madrugada, só para não deixar de fazer. E aí a gente termina por aqui.